vídeo de hoje do canal a gente vai falar de renovação de Marcos Antônio, saída de Juan Tressoldi, resultado de Balancete e como o São Paulo se sair nesse novo Mundial de Clubes. Então não perder tempo não, vambora para o vídeo. Igor Vinícius, hein? Santos anunciou o lateral Igor Vinícius. Ele vem do São Paulo, 3 anos de contrato, não estava bem no São Paulo nos últimos tempos, sofreu bastante com contusões e agora acerta a sua ida para o Santos. Vou dar o meu pitaco. Eu sempre achei um jogador que tinha as valências para ser um bom jogador. Ele é forte fisicamente, ele tem muita força para ser lateral, para assim, passa com muita força. Não acho tecnicamente ruim, mas é um jogador que tem uma capacidade de tomar decisões erradas que me impressiona. Mas eu acho que ele é um cara, quando ele pegar um técnico que consiga lapidar ele direito, eu acho que ele pode ajudar o Santos bastante. E para o empresário dele e para ele, né, ficou um negócio maravilhoso. Ele tinha 6 meses de salário garantido, ele passou a ter 3 anos. Isso. Então, para ele, o movimento é muito bom. O Santos está precisando de lateral, desde que liberou o Léo Godoy, né, que voltou lá para a Argentina, que não deu certo aqui, ponto e acabou. E aí buscou agora o Igor Vinícius. Então, para ele, acho que foi o melhor dos mundos. É ver se ele vai conseguir minimamente corresponder no Santos. O Santos segue reforçando e contratando, já tinha saído da zona de rebaixamento. Neymar permaneceu também. Me parece aí um time que não vai mais... Posso estar bem enganado, mas não vai ser aqueles que vai ficar lá pelas últimas colocações. Eu acho que ele vai dar uma arrancada. Investiu muito o Santos. Investiu uma grana que, inclusive, não tem, mas investiu. E na contramão de investimento de trazer jogadores, o São Paulo perde o Igor Vinícius, que está indo embora, e também o Juan Tressoldi, zagueiro. O São Paulo tentou manter mais um pouco de empréstimo com ele, tem um problema no joelho, que vai ter que fazer uma intervenção. Mas a Inter de Milão, então, o Sassuolo, né? O Inter de Milão, agora não lembro mais. Sassuolo, desculpa. Pediu a volta dele, então ele vai voltar ao São Paulo. Empréstimo, né? O jogador não conseguiu, a diretoria do São Paulo não conseguiu convencer o Sassuolo desse reempréstimo, algo que estava ali sendo negociado. O jogador ainda tem uma questão de uma cirurgia para fazer no joelho, não se sabe ainda ao certo que tipo de cirurgia e o tempo de recuperação. E o São Paulo, que passa por dificuldades financeiras, via num reempréstimo uma possibilidade já de um jogador que estava dentro do orçamento, né? Já tinha um salário ali sendo pago, e aí o reempréstimo seria gratuito, sem você ter que pagar nada agora, e pagaria o jogador a partir de 2026 num contrato definitivo, né? Então o São Paulo via que seria uma manutenção de um jogador que já estava no elenco. E aí fica aquela coisa, será que vai ao mercado para buscar mais um zagueiro? E só um parênteses importante, que é o Alan Franco, é um jogador que que está renovando seu contrato e que deve acontecer a renovação de contrato. Isso já antes da volta do São Paulo para o Campeonato Paulista, que é o jogo contra o Flamengo, né, no dia 12. Então o São Paulo deve já acertar a renovação antes da volta nas atividades do futebol nesse período de intertemporada. Avançaram as conversas, as questões financeiras estão sendo resolvidas, principalmente as questões financeiras com os seus representantes lá quando o Alan Franco chegou no São Paulo. Mas voltando à questão do Tressoldi, que não fica mais, agora, né, tem a questão que é importante a gente citar, que o São Paulo tem 5 zagueiros, né? Tinha 5 zagueiros, melhor dizendo, agora tem 4 zagueiros. Vamos lá, tem Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino. Então são 4 zagueiros, você vai usar 3 zagueiros? Então, assim, uma possibilidade que ainda não foi conversada, ainda não foi ventilada, mas ela está sendo pensada, né, por algumas pessoas do São Paulo, que é o Enzo Dias, que é lateral esquerdo, jogar como terceiro homem de defesa ali na questão da defesa. O Enzo Dias ser um jogador que atue como terceiro homem de defesa. É uma ideia. O que eu posso trazer aqui para vocês de informação é que, assim, foram até agora 4 treinos do Crespo com os jogadores no campo. Então o Crespo, com a diretoria, ainda não conversaram sobre reforços. Ele está na base da análise dos jogadores, análise do que esse jogador pode te entregar, o que esse jogador pode fazer mais de uma função. Então tudo isso está sendo analisado ainda antes do São Paulo ir de fato ao mercado e atacar em nomes. O que tem é muita sondagem, observação, olhar o que a análise de desempenho e mercado entrega, né, para os dirigentes olharem, verem possibilidades, sondagens. Então, por enquanto, não tem nenhum nome sendo negociado ou sendo ventilado dentro ou nos bastidores da Barra Funda. O Crespo, obviamente, gostaria de contar com um reforço, um jogador de ponta, um jogador, né, de velocidade, um meio-campista, um centro-campista que possa dar criatividade. E essa questão do zagueiro vai ser um tema que vai ser discutido certamente com o treinador e também com os dirigentes. O Paulo deve ir sim ao mercado para buscar mais um zagueiro, mas isso não é um martelo que está batido agora.
Isso vai ser conversado nesse período aí pós, né, intertemporada até a abertura da janela, que é dia 10, e aí logo São Paulo começa a jogar no dia 12 e volta a jogar contra o Flamengo pelo Brasileirão. O brasileiro sempre pegou o europeu lá no fim do ano, que é comecinho, meio de temporada deles, né? Eles estão no auge físico e nós desgastados do ano inteiro. Agora é o contrário. Nós não estamos desgastados, eles estão. E agora o futebol tá pau a pau. Eu não quero que ganhe nenhum brasileiro, não. Não quero mesmo. Mas até aí, falar que não dá. Olha aí o Palmeiras com o Porto. Ah, mas o Porto é ruim. Aí você vê o Fluminense ganhar lá da Inter, né? Mas a Inter é ruim. Ruim onde? Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain e ganhou na bola. E aí você vê o Al Hilal tirar o City. Olha, é tudo mentira o que contaram pra gente sobre esse futebol europeu tão imbatível. Entre igual homem pra encarar esses caras que dá pra ganhar 11 contra 11, bacana. Cada um tem 2 pés, 2 braços, 2 mãos, cada um tem 10 dedos na mão, 10 no pé. Não tem essa não. Ah, os caras são nosso, europeu. Ah, faça-me o favor, né? São Paulo tem obrigação de ir pra esse próximo Mundial e trazer o caneco. É isso mesmo, é obrigação mesmo. Ah, para, meu. São Paulo. Nunca perdemos. Vai perder por quê agora? É inédito perder o São Paulo perder o Mundial. Bom, o vídeo de hoje, Alan Franco renova ou não com o São Paulo? A gente tem batido na mesma tecla, mas a gente vai voltar a bater na tecla porque vocês pedem. O que a gente tem dessa renovação contratual? Que a gente tem falado várias notícias exclusivas em relação a essa renovação do Alan Franco. Ponto 1. Alan Franco quer permanecer. Certo? Fechado? Alan Franco quer ficar, ele não chegou até esse ponto de poder assinar um pré-contrato, porque ele tá fazendo joguinhos de cena, porque ele tá querendo segurar para poder ficar livre para poder assinar um pré-contrato com outra equipe. Não é isso que está acontecendo da parte do jogador. O staff do atleta também, sob a ordem do jogador, está buscando as melhores formas de conseguir essa renovação contratual. Um ponto importante do negócio que a gente precisa conversar é que provavelmente será o último grande contrato do Alan Franco na carreira. É um jogador já de 29 anos, é um jogador que, renovando por mais 2 anos, tendo uma prorrogação de mais 1 ano, vai terminar o contrato com 32 anos. Então, querendo ou não, a partir dos 30 ali, normalmente você começa a cair tecnicamente, fisicamente, o que é natural. Então, esse seria basicamente o último grande contrato, talvez, possível da carreira do Alan Franco. Então o empresário tem buscado ali as melhores condições para ele. Além de tudo, tem uma dívida do São Paulo referente ao empresário do Alan Franco. Do que a gente falou, inclusive com exclusividade, aí todo mundo começou a falar por aí, é de que o São Paulo está buscando alguns recursos para poder fazer a quitação dessa primeira parte do acordo com o empresário do Alan Franco. Pode ser o dinheiro do Ângelo, que foi o que me passaram, mas também tem uma grana também da antecipação da Live Nation. Então tem algumas quantias aí que o São Paulo está conseguindo antecipar que podem vir antes dessa grana do Ângelo. Lembrando, a grana do Ângelo vai cair só no dia 26 de julho. Eu vou começar por essa observação aí sobre São Paulo no Mundial de Clubes. Cara, a gente tá aqui falando que torcendo pra não cair esse ano, entendeu? Pelo menos eu, a expectativa abandona tudo e vamos focar no brasileiro e aí ano que vem a gente vê o que faz, né? Torcendo pra que esse FDIC dê resultado, né? Porque 0,2% de melhoria nas contas é ridículo, mas são os 2 primeiros meses e tudo mais. Ainda assim, comemorar isso, visto o perrengue que o São Paulo tem passado esse ano aí, sei não. Tomara que as coisas melhorem. Foi falado aí no vídeo, né, que vai melhorar bem. O São Paulo parece que já chegou nas metas de vendas. Se fechar com o Matheus Alves, praticamente já matou o ano inteiro. Isso é importante. Então, em tese, vai apresentar no meio do ano um resultado melhor, né? Em tese, né, porque no São Paulo a gente não sabe de nada, é tudo uma caixa preta. Ele mesmo falou que cada um vai juntando um pedaço do quebra-cabeça, porque as informações não são claras, né? Casares aí comemorando 0,2% que foi atingido nos 2 primeiros meses. A gente quer saber o que aconteceu nos 6 primeiros meses, porque São Paulo não contrata ninguém. São Paulo vende todo mundo a preço de banana. É só ver o Gerson, foi vendido a 25 milhões de euros e o Matheus Alves vai ser vendido a 6 com 25% no futuro. Essas histórias do São Paulo, né? A diferença de um clube que precisa vender e outro que não precisa vender, né? Então, infelizmente essa é a realidade de São Paulo. Não dá pra pensar em Mundial ainda. Mas tem obrigação de ir. São Paulo tem obrigação de acertar a casa, né? O problema é, será que com esse grupo que também ajudou a ferrar a casa, vai se acertar a casa? Entendeu? Porque o futebol não é só 11 contra 11, né? Hoje o financeiro conta muito. Só ver, por exemplo, o investimento do Al Hilal, que bateu o Manchester City, foi gigante.
Mas também a parte física conta muito também. E a parte física do São Paulo é maravilhosa, né? São Paulo passou o primeiro semestre com uma penca de jogadores no departamento médico. Então mudou muito o futebol da década de 80, 90 para o futebol de hoje. Né? Hoje é muito mais um esporte do que apenas futebol. Então isso tudo tem que ser considerado, tem que ser revisto, né? Clubes da Europa mantêm técnicos anos e anos, né? O São Paulo troca técnico a cada ano ou menos de ano. Então, assim, a coisa tem que evoluir bastante. Vamos ser sinceros, não dá para equiparar futebol brasileiro com a primeira prateleira do futebol europeu. O nível de investimento maior, o nível de profissionalismo é maior, tem grande diferença. Na minha opinião, eu respeito todas as opiniões. No final, o futebol é 11 contra 11. E sim, em 90 minutos tudo pode acontecer. Sim, é verdade também. É como o Botafogo bateu o PSG e tudo mais. Mas ainda, a distância é grande. Ainda mais considerando São Paulo e essa falta de organização, essa bagunça que tem sido São Paulo nos últimos... Coloca aí 15 anos no mínimo, né? Então, é isso. Infelizmente, é a realidade que eu vejo. Torço para que as coisas melhorem, mas está muito difícil. E, bem... vamos ver o que esse FDIC vai trazer para São Paulo. Mas o FDIC foi colocado lá que não, foi o São Paulo que impôs as regras. Graças a Deus que impôs algumas regras, né? Que também tem que trazer um pouco de credibilidade, né? Que está longe de ter. Mas a gente espera que essa organização econômica, financeira, possa trazer estabilidade, possa trazer melhorias, o São Paulo voltar a competir contratação de jogadores, o São Paulo voltar a competir dentro de campo e assim por diante. Mas é um processo, né? E esse primeiro ano está sendo doloroso. O que passa para mim é muito grande no Campeonato Brasileiro. Se eu estava contando, por exemplo, que o Santos ia brigar para não cair, os caras já contrataram o Arão, já contrataram o Igor Vinícius. Mas Igor Vinícius, eu sei, Igor Vinícius, mas tem contratado, estão abrindo o cofre, né? O São Paulo não consegue contratar ninguém. A realidade é essa. Conseguiu anunciar ontem a renovação do Marcos Antônio por mais um ano e vai comprar ano que vem. O André Soldi não conseguiu segurar. Então, assim, tá vendendo a torta e a direita, vendeu o Ângelo Clint no profissional lateral lá da base. Agora vai vender o Alves. O Alves ainda nem voltou para treinar, então já sabe que o jogador vai para a Rússia. É um cenário muito preocupante, muito preocupante. Mas o Crespo que é isso, que é aquilo, que o Crespo vai ficar querendo, que o São Paulo não tem dinheiro. Entendeu? Vai ter que arrancar forças e pontos do elenco que tem. Então é isso. Eu acho que o cenário a curto prazo é delicadíssimo. É brincadeira falar sobre São Paulo no Mundial, né? Acho que isso não tem nem cabimento no momento. Tem que acertar a casa, né? E aí é que é a questão. Eu vejo nos comentários e concordo com eles. Com essa gestão de diretoria a gente vai esperar o quê, né? Essa é mais esperança e torcida de torcedor do que acreditar que algo vai mudar, né? Mas torcer. É isso. É o que a gente tem que fazer, pode fazer. E criticar quando tem que ser criticado, elogiar quando tem que ser elogiado. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!